Ei, pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui, conversar um pouquinho com você. Olha que delícia, de encosto de costas, olha só. Um cafezinho aí, ó, para você, para nós, só um brinde à língua portuguesa. Professora Angélica quer dialogar um pouquinho com você hoje sobre um conteúdo muito bacana, tá? Que é termos da oração. Esse assunto é cobrado dentro da análise sintática, às vezes vem sintaxe da oração, tá? Às vezes vem termos da oração, às vezes vem simplesmente dentro do conteúdo da sintaxe, só assim, sintaxe, né? Ou às vezes vem análise sintática. Na verdade, dentro da sintaxe, nós temos muitos termos para poder estudar, né? Inclusive, esse que nós vamos conversar hoje, né? Vários assuntinhos dentro da sintaxe para a gente poder estudar. Inclusive, então, esse que nós vamos falar sobre ele agora, né? Que são os termos da oração. Então, para início de conversa, é muito interessante nós sabermos que as orações possuem termos que são essenciais, termos que são integrantes e termos que são acessórios. É isso mesmo. Nós temos os termos essenciais, onde nós estamos ali diante do sujeito e do predicado, e é sobre eles que nós vamos começar aqui agora. Na classificação, né, primeiramente, antes de entrar em classificação de sujeito, antes de conversar com você aqui sobre a classificação do predicado, nós vamos entender o seguinte: o sujeito é um termo considerado essencial, porque é a essência, né? Compõe a essência da oração, mas ele é um termo que não aparecerá obrigatoriamente dentro do período, dentro do enunciado. Já o predicado é um termo essencial que está em todo e qualquer enunciado, em toda e qualquer oração. Então, nós estamos diante de dois termos, um que não acontece sempre e o outro que tem que acontecer, que é o predicado. Tá vendo? Então, o sujeito, só para a gente poder recapitular então, sujeito é um termo essencial da oração que não necessariamente acontecerá em todas as orações. E o predicado, sim, acontecerá em todas. Ok? Beleza. Vamos entender um pouco sobre o sujeito, então. A primeira coisa que a gente precisa saber, o sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação, tá? Ele pode tanto praticar quanto sofrer. E eu falo isso com você com propriedade porque, às vezes, alunos viram para mim e falam assim, professora, para mim o sujeito só praticava uma ação, ele não sofria uma ação, ele simplesmente praticava. Pois é, o sujeito, na verdade, ele não só pratica, como ele também pode sofrer uma ação. Prova disso, nós temos a voz passiva analítica. Lembra dela? Quando nós temos voz passiva analítica lá no verbo, o sujeito que acontece ali está fazendo o quê? Sofrendo uma ação. Então, vamos entender que o sujeito não só pratica, né, para que o verbo esteja na voz ativa, e sim, ele também sofre a ação, acontecendo justamente quando o verbo está na voz passiva analítica. Beleza. Outra observação a respeito do sujeito que é muito importante nós sabermos é que esse bonitinho aí do sujeito, ele não vai acontecer somente no início de um contexto. Ele pode acontecer no início da oração, no meio dela ou no final da oração. Olha só que coisa muito importante da gente saber, né? O sujeito ele não vai acontecer somente no início da oração, assim como muita gente entende, o sujeito sempre acontece no início ali da oração. Não, ele pode acontecer no início, no meio ou no fim. Mas o que eu preciso saber, professora, para eu poder entender onde ele vai aparecer? Porque já que ele não aparece necessariamente no início da oração, onde é que ele vai aparecer? Como é que eu vou descobrir o sujeito? Você descobre o sujeito fazendo pergunta para o verbo ou para a locução verbal. Então, você vai fazer a pergunta para o verbo. O verbo tem que ser a última palavrinha da sua pergunta. Por exemplo, Angélica trabalha agora. Você vai perguntar para o verbo, olha, quem é que trabalha? Olha só. Tá vendo? O verbo vai ser a última palavrinha da sua pergunta. Quem é que trabalha? Aí nós temos como resposta o quê? Angélica. Olha só. Então, achamos o sujeito fazendo a pergunta para o verbo. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí, beleza. Outra observação a respeito do sujeito, então nós entendemos que ele pode praticar ou sofrer, entendemos que ele pode aparecer em qualquer lugar da oração. Agora nós vamos entender uma terceira observação sobre ele. Se ele estiver expresso
ele apresenta núcleos, tá? Todo sujeito tem que ter um núcleo. E duas classes de palavras que funcionam como núcleo de um sujeito são substantivo e pronome. Então, se alguma questão de prova te perguntar sobre núcleo de sujeito, nós temos aí o quê? Né? Sobre núcleo de sujeito, pronome ou então o quê? Substantivo. Então, nós temos duas classes. Travei porque passou um passarinho aqui na minha frente. Pronome e substantivo. Duas classes gramaticais com função de núcleo do sujeito. Aí, é muito importante agora a gente entender que o sujeito, ele possui várias classificações, né? Existe o sujeito simples, existe o sujeito composto, existe o sujeito expresso, sujeito agente, sujeito paciente, sujeito agente paciente junto, sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Tá vendo? Você tem todas essas classificações de sujeito. Aí, nós vamos entender o quê? Olha só, o que é que nós vamos entender nessa jogada aí, né, das classificações do sujeito. Nós vamos entender o seguinte: de todas essas classificações que a professora Angélica trouxe aqui para você, as três classificações mais preciosas de prova ou melhor, são, né, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Essas são as três classificações mais importantes que você precisa levar para a sua prova. Saber todas as classificações você precisa saber, né? Mas lembrar com precisão, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, isso precisa acontecer, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo bem descontraído, né? A moda roça mesmo, né, aqui hoje, sobre essas três classificações, tá? Olha só, quando nós temos sujeito oculto, nós estamos diante de um sujeito que vai brincar de pique-esconde com a gente. Olha só que delícia. Você já viu isso? O sujeito brinca de pique-esconde com você, é o sujeito oculto, olha só. Olha o café, hein, que não pode faltar. E o que acontece? O sujeito oculto, ele brinca de pique-esconde com a gente. Ele não aparece visível para você lá na oração. Ele vai estar brincando de pique-esconde, escondido atrás de quem? Do verbo, olha só. Então, ele vai brincar de pique-esconde com você, escondido sempre atrás do verbo. Então, como você tem que fazer a pergunta para o verbo? Para você identificar o sujeito, então você vai visualizá-lo brincando de pique-esconde, né? Escondido atrás do verbo ali. Então, você vai fazer a perguntinha para o verbo, você viu que ele não apareceu visível, então ele está oculto. Ele está, né, sim, brincando de pique-esconde com você. Aí você precisa entender outra coisa muito, muito bacana, muito importante, dentro dessa classificação de sujeito oculto, que também pode ser chamado de implícito, elíptico, desinencial, tá? Tem outra observação muito importante, é a seguinte: quando você tem sujeito oculto, porque você encontra o sujeito escondido atrás do verbo, né, como eu acabei de dizer aqui várias vezes, você vai encontrar escondido atrás do verbo os pronomes eu, ou tu, ou ele ou ela, né? Ou nós, ou vós. O pronome eles, também elas, né? Que a professora já está até olhando para cima, porque parece que voa um bicho aqui. O pronome eles, elas, nós não vamos encontrar determinando o sujeito como sendo oculto. Então, os únicos pronomes que nós encontramos, né? Que nós visualizamos aí, escondidos atrás do verbo, para que seja, né, sujeito oculto, os únicos pronomes: eu, tu, ele, nós, vós. Combinado? Pois é, isso é para você não esquecer de jeito nenhum, tá? Por que eu falo isso para você? Porque quando você encontra o pronome eles escondido atrás do verbo, você está diante do sujeito indeterminado. Olha só. Então, uma das regras do sujeito indeterminado é aparecer escondido atrás do verbo. Qual o pronome? Pronome eles. Professora, por que quando eu acho o pronome eles escondido atrás do verbo, o sujeito não é oculto? Por quê? Porque mesmo que o sujeito oculto esteja escondido atrás do verbo,
você consegue achar as pessoas que praticam a ação. Eu, tu, ele, nós e vós. Agora, quando você acha eles, né, o pronome eles, escondido atrás do verbo, não necessariamente você vai saber sempre quem são todos eles. Por essa razão, por esse motivo, quando você encontra esse pronome eles escondido atrás do verbo, você tem o quê? Sujeito indeterminado. E aí nós vamos conversar então agora sobre essa outra classificação, né? Que é a classificação do sujeito indeterminado. Então, primeiro, a primeira regra você já sabe, é não visualizar sujeito visível, quando se tem sujeito indeterminado, você não vê sujeito visível no contexto, e você encontra, né, numa primeira situação, o pronome eles escondido atrás do verbo. Agora, a segunda situação, para que você tenha sujeito indeterminado, é você encontrar um verbo no singular mais o pronome se. E depois desse pronome se, você visualizar preposição ou advérbio. Essa é a segunda característica do sujeito indeterminado, tá? É você visualizar o verbo no singular sempre, seguido do se, e depois do se, preposição ou advérbio. Tá vendo como é que é? Aí, nesse verbo no singular mais o se ali, você tem o quê? Sujeito indeterminado. Tá vendo como é que é bacana a gente entender? Pois é, muito lindo, né? Eu costumo dizer que português é maravilhoso, não é assim? Aí a professora Angélica agora vai conversar com você sobre o sujeito inexistente. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É o tipo de sujeito que faz o quê? Não existe. Porque se você tem sujeito inexistente, o sujeito simplesmente não existe. Mas nós temos o que eu vou ver ali dentro do período, então, dentro da oração? Eu vou visualizar só o predicado. Assim como quando eu tenho sujeito oculto, quando eu tenho sujeito indeterminado, eu visualizo somente o predicado ali dentro da oração. Porque o sujeito está oculto, porque o sujeito está indeterminado e agora porque o sujeito é inexistente. Tá vendo? Beleza, mas, professora, mas espera aí. Como é que eu vou fazer, professora? Quais são os caminhos para eu saber que o sujeito não existe ali dentro, né, da oração? O primeiro passo é você visualizar o verbo haver com o sentido de existir. Tá vendo? Você vai visualizar o verbo haver no sentido de existir, fazendo esse troca-troca dando certo, você tem ali o quê? Uma oração que não possui sujeito nela. Segunda situação é você entender quando acontecer na oração os verbos ser ou fazer ou passar ou estar, um desses quatro, com um indicador depois, um advérbio depois desses verbos. Então, também não vai ter sujeito ali dentro daquele contexto. O terceiro é você visualizar verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real. Também faz com que não aconteça sujeito dentro do enunciado, dentro da oração. E a última situação é acontecer os verbos bastar ou chegar, seguido de uma preposição, dando uma ordem, né, dentro do contexto. Então, todas essas quatro particularidades são particularidades que denotam sujeito inexistente. Tá vendo? Por isso que eu falo com você que você precisa levar para a prova esses três tipos de sujeito. Sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Porque possuem particularidades. Tá vendo? Pois é. Agora nós vamos conversar e dialogar sobre o predicado, que é o termo essencial que está fixo. Acontece em toda a oração existe o predicado. E a professora Angélica vai dialogar com você aqui agora sobre esse predicado aí. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, olha só. O predicado, ele se subdivide em três, né? Porque ele é uma declaração feita a respeito do sujeito. Então, uma vez que você encontra o sujeito e isola o sujeito ali, todo o resto do contexto se chama o quê? Predicado. E nós temos três classificações para ele. Nós temos o predicado nominal, nós temos o predicado verbal e temos o predicado verbo nominal. Olha como a aula é tão bacana, né? Nós estamos conversando aqui, tem gente conversando lá, tem passarinho cantando, olha só que chique. Por isso a professora gosta que você tenha, né, um estudo muito tranquilo, não é assim? Olha só que delícia. Estudando, você memorizando,
passarinho cantando, olha só. Tá vendo que delícia? Pois é, vamos voltar então e nos concentrar no predicado. Olha só. Predicado nominal. Você vai ter o verbo e logo depois do verbo uma característica que pertence ao sujeito. Essa característica tem um nome, ela se chama predicativo do sujeito. Tá vendo? Porta batendo, né? Pois é. Predicado verbal. Você vai encontrar somente o verbo dentro do predicado ou depois dele algo que complete o sentido dele, do verbo. Predicado verbal. Predicado verbo nominal. Quando você encontra um verbo que indica a ação dentro do predicado e logo depois dele um predicativo, uma característica, que pode ser ou do sujeito ou do complemento desse verbo, que aconteceu também dentro do predicado. Para ficar mais fácil para você, professora Angélica vai te dar um exemplo, olha só. A mesa era linda. Eu sei que a mesa é o sujeito, então eu vou pegar era linda, predicado. Perceba que depois do verbo, da forma verbal era, eu tive uma característica, linda. E é uma característica da mesa, que é o sujeito. Beleza. Então, quando eu tenho um verbo, e logo depois dele eu tenho uma característica, um verbo de ligação, tá? Que indica, né, um estado permanente ou provisório. E logo depois dele eu tive uma característica do sujeito, esse predicado é classificado como predicado que nominal. Tá vendo? Pois é. Agora, quando eu tenho predicado verbal, um exemplo, por exemplo, né? Por exemplo, um exemplo, por exemplo. Olha só. A moça comprou o carro. A moça, sujeito, comprou o carro. Comprou o carro é predicado verbal por quê? Comprou o quê? O carro. O carro é o quê? É um complemento do verbo comprar. Não é uma característica da moça. Então, por essa razão, por esse motivo, estamos diante de um complemento verbal, né, assim, e de um predicado verbal. Porque o que aconteceu depois do verbo foi um complemento dele, ok? Beleza. Agora, quando nós estamos diante de um predicado verbo nominal, nós temos dentro do predicado um verbo que indica ação e depois dele um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto do verbo, por exemplo. O juiz deixou o réu constrangido. Deixou o réu constrangido, predicado. Deixou é um verbo que indica ação. Deixou quem? O réu. O réu constrangido. Constrangido é um predicativo, é uma característica, mas é uma característica do complemento do verbo. E esse verbo indicou a ação. Por esse motivo, você não está diante de um predicado nominal, e sim de um predicado verbo nominal. É muito importante também nessa parte de termos essenciais, nós visualizarmos os predicativos, né, que existem, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O que é o predicativo do sujeito? Nós falamos dele agora. É uma característica que acontece depois de um verbo de ligação, não é assim? E que pertence ao sujeito, tá? E o predicativo do objeto é um predicativo que pertence a quem? Ao complemento, objeto direto ou indireto, do verbo. Tá vendo? Essa é a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, assim, a professora Angélica tratou, né, desse assunto, termos essenciais com você aqui, e nós voltamos, em breve para falar sobre os termos integrantes, termos acessórios e darmos continuidade aí. Combinado? Ó, beijo da prof para você. Fui!